Olá, estudante, tudo bem? Nessa quarta semana nós vamos falar então sobre as relações entre a sociedade e a natureza e nós vamos trabalhar elas, né, a partir da lógica da paisagem. Né? Nós vamos pensar a partir da paisagem para poder perceber as dinâmicas naturais e sociais integradas no espaço geográfico. Então, para a gente compreender isso, nós temos que levar em consideração aquele conceito que a gente já aprendeu, que é o conceito de paisagem, não é? Que é essa expressão, esse produto, alguns autores vão dizer produto visual, da interação entre os elementos naturais e sociais que nós percebemos pelo mundo, formando então o espaço geográfico, um determinado contexto para esse espaço geográfico, um determinado momento para esse espaço geográfico que nós podemos perceber e chamar isso de paisagem, tá bom? De maneira didática, para a gente dividir isso e perceber isso de forma mais tranquila, nós podemos perceber a paisagem natural e a paisagem cultural. Como é que nós diferenciaríamos elas? A paisagem natural seria aquela em que predominasse os elementos das dinâmicas ambientais, como, por exemplo, processos erosivos, vulcanismo, fosse possível perceber aspectos maiores ligados aos biomas, tá bem? E na paisagem cultural já é possível perceber as dinâmicas das sociedades, ou seja, das ações das sociedades, a paisagem como produção da cultura, como produção daquilo que as sociedades fazem, né? Então nós podemos ter aí dois tipos de paisagens, a paisagem natural e a paisagem cultural. Mas é claro que elas têm interligações, não é? Se a gente pensar, por exemplo, que o ser humano é parte do ambiente, o ser humano também está aqui em determinado contexto, não é? Determinado contexto de composição da atmosfera, de existência de água potável, temperatura ideal, não é? Nós temos aqui uma série de condicionantes ambientais que permitem a existência das sociedades e o espaço geográfico ele é gerado, ele é produzido nessa relação entre as sociedades e o ambiente, tá bom? Então, se a gente for pensar, se vocês olharem o material de vocês vão ver que tem duas imagens, né, representando o que seriam paisagens naturais, né? Você tem uma imagem de um lado que é a Chapada dos Guimarães e do outro a Cordilheira dos Andes, né? E nesses dois recortes, vocês conseguem perceber neles o enfoque das dinâmicas ambientais, né? Da formação do ambiente, do que nós entenderíamos aí, entre aspas, por dinâmicas naturais, né, do ambiente. Isso é possível delimitar que são diferentes paisagens naturais, tá bom? Mas considerando e relembrando sempre que o ser humano também é fruto dessa dinâmica ambiental e natural, tá bom? Já a paisagem cultural, ela pode ser percebida com outros elementos. Se você olhar a imagem de paisagem cultural que eu coloquei no material de vocês vão poder perceber que existe ali uma dinâmica natural, não é? Ambiental, tem a atmosfera com seu comportamento da umidade, nós temos ali a dinâmica solar, mas nós temos também estradas, nós temos a produção agrícola, que envolve muito também do aspecto natural, mas tem a ver muito com a perspectiva das ações das sociedades, né? Nós temos ali a cidade, né, que é um elemento aí, digamos, artificial nesse processo de construção da paisagem, tá bem? Representando como as diferentes sociedades também constroem o espaço geográfico, e isso se expressa quando a gente observa o espaço como um todo, através da paisagem, percebendo que as relações entre a sociedade e a natureza transformam o espaço geográfico e vão dando diferentes características para esse espaço em diferentes locais do mundo, né? Aí vocês podem perceber bem na imagem que eu trouxe para vocês, de um lado tem a Itália, Veneza na Itália, do outro lado nós temos a Índia, um determinado local na Índia. Você vai perceber que eles são muito diferentes, né? Você vai perceber que existem relações ali que se estabelecem de formas diferentes, e que elas se dão a partir do contexto das sociedades, no diálogo delas com o espaço, com as suas produções de significado, tá bom? Se a gente pensar agora mais recentemente, e nós estamos falando aqui até das interpretações, né, de como a ciência interpreta isso, também uma interpretação mais recente,
Nós vamos poder também observar hoje o planeta através de um período chamado Antropoceno. O Antropoceno ele seria aí o período mais recente da história do planeta. E o que ele traz como uma grande novidade em termos de história do planeta, né? É que no Antropoceno as sociedades humanas passam a interferir diretamente no ambiente, passam a modificar o ambiente e ser um fator muito importante da modificação desse ambiente, né? E nós vamos poder observar isso, por exemplo, com extinção de espécies, a transformação ecológica e significativa do planeta, a alteração da composição da atmosfera, produzindo aí, por exemplo, mudanças climáticas, né? Alterando a forma, as dinâmicas de retenção, por exemplo, de calor por diferentes gases, né? Que compõem a atmosfera. A atmosfera vai ter uma possibilidade aí de reter calor. Se nós alterarmos essas composições, também é alterada essas dinâmicas, né? São alteradas essas dinâmicas. Então é importante levar em consideração que isso traz novas reflexões, novas necessidades de pensar o mundo, né? Por exemplo, quais são as responsabilidades que nós temos com relação ao planeta? Os sistemas produtivos, eles têm levado em consideração no preço das coisas, nos preços dos produtos, quais são os impactos ambientais produzidos? Esse é um fator importante a ser levado em consideração, né? Será que o produto que eu compro está embutido no preço dele o dano ambiental que ele causou? Será que no computador que eu compro está embutido nele todo o dano ambiental gerado para produzir esse equipamento, né? O celular que eu compro, o carro que eu compro, né? Então nós temos aqui uma série de questões que vão se colocar para a gente compreender como é que o ser humano lida e se percebe como pertencente ao ambiente, como pertencente à lógica natural e planetária, né? Como é que o ser humano e a sociedade se percebem nesse contexto, né? Olha, eu posso ter avanços significativos como carros, computadores, concreto, mas eu estou destruindo áreas significativas do planeta, eu estou aí causando impactos significativos. Será que no cálculo preço-produto isso tem valido a pena? Será que se eu colocar isso no produto, isso não vai me mostrar que de repente, olha, essas coisas não são tão simples assim? Ou será que nós temos que pensar outras formas de lidar com o mundo para interferir menos nas dinâmicas ambientais, porque nós não sabemos o que nós estamos construindo, né? Isso tudo são debates, né? Eu não tenho a resposta para nenhum deles aqui, mas são respostas que também são difíceis de se ter. Algumas nos dão nortes, encaminhamentos, outras envolvem questões políticas, questões também ideológicas, né? Isso tudo está dentro da construção do que é a sociedade, do que é a democracia, a natureza e esses fatores complexos que nos cercam, tá bom?